22, versículo 22 a 29. Mas como eu tinha dito, nós vamos primeiro dar um recadinho, pedir para os irmãos que estiverem assistindo a gente pela transmissão, estiver ouvindo a nossa voz, nos vendo, né? Vamos dizer para os nossos irmãos que o site da Igreja Suprema Palavra de Deus é www.igrejasuprema.com. Pedir também para os irmãos, por todo esse mundo, né? Porque hoje nós somos vistos, né, em alguns lugares do mundo. Então nós estamos pedindo para esses irmãos nos ajudarem também, participarem da obra de Deus, não para doar, ou como que o irmão quiser, na vontade do irmão, do coração do irmão ou da irmã. Mas se não for assim, adquira os nossos livros, porque em janeiro, né, meu irmão José, estará um outro livro já nas editoras, que os irmãos vão ajudando para nos ajudar a construir uma catedral, porque está no nosso coração, para nós construirmos uma catedral nesse lugar, e nós sabemos que Deus vai operar, que Deus vai fazer isso daí. Eu tenho a convicção do poder de Deus, do Espírito de Deus. Então esse livro que vai estar em janeiro, a partir do dia 15 de janeiro, o livro 7 Passos Caminhando com Deus, vai estar nas editoras também. Glória ao nome, o Deus que nós buscamos, né? Dizer para os irmãos que às sextas-feiras nós realizamos um culto de meia hora, das 19h30 até as 20 horas. Esse culto é para reafirmar a fé de cada irmão em Deus, porque às vezes nós nos distanciamos de Deus e ficamos distante dele, e deixamos a nossa vida se passar, deixamos tudo de ruim vir acumulando na nossa vida. Então esse culto tem esse projeto, por isso que chama-se Reafirmando a Sua Fé em Deus. E é muito lindo, é uma palavra curtinha, mas é muito lindo. Dizer que o nosso telefone é 11 2382 3983. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja do Senhor não foi formada para caminhar sozinha. A igreja do Senhor veio para salvar, para curar, mas ela depende de cada um. E nós não temos um valor certo para os irmãos ajudar ou depositarem, que logo nós passaremos a conta da nossa igreja. Mas nós queremos construir uma catedral mesmo em nome do Senhor, nesse lugar, nesse miolo aqui do bairro. Deus que seja conosco. Vou dizer também que no Natal e no Ano Novo nós faremos o culto só na parte da manhã, das 9 às 10h30, no Natal e Ano Novo, para dar um tempo para os irmãos se confraternizarem com seus familiares, com filhos, com mulher, com uma série de pessoas, né, que a gente às vezes, durante o ano, não tem tempo de estar junto com essas pessoas. Então, é uma oportunidade para que nós possamos estar um tempinho com Deus e um tempinho junto com nossos irmãos, parentes e todos os outros. Falar da campanha, né? A campanha da Igreja Suprema vai iniciar no dia 15 de janeiro. O cajado é a sua bênção. O cajado é a porta dos maiores milagres do mundo. Eu não estou dizendo o cajado de Moisés, porque eu não ousaria dizer o cajado de Moisés como muitos de nós temos falado. Nós só conhecemos e dizemos o cajado de Moisés. Não, o cajado é a sua grande porta para você ser abençoado, para a sua vida ser transformada, com tanto ensinamento lindo que Deus tem concedido a nós. Então vamos aproveitar da glória de Deus para a gente tomar posse, porque o mundo que vivemos é um mundo que está vivendo assim. São pastores fazendo coisas erradas, são pastores estuprando crianças, são pastores desviando dinheiro, são pastores enganando ovelhas. E o Senhor não nos trouxe para essa terra para ter esse tipo de atitude. Mas Ele também disse que nós, no meio dele viriam os falsos profetas, e nós já estamos vendo eles aí. É só a gente abrir a visão do nosso filho. Hoje não precisa nem mesmo a visão espiritual, mas porque eles estão se mostrando. Eles estão se mostrando. Então, não vamos esquecer disso, porque
esses erros de hoje, lá no futuro, lá na frente, alguns dos nossos pastores que virão no futuro, porque virão pastores, virão obreiros, também vão estar sujeitos a esses erros, e não é, nem sempre é o diabo que coloca, às vezes o nosso Deus nos prova, com essas provas aí, então nós também temos que ver no espelho, e temos o quê? O cuidado de lá na frente não nos iludirmos com a coisa do mundo, né? Porque muitos têm se iludido com as coisas do mundo. Então não esqueçam, campanha dia 15 de janeiro, o cajado é a sua bênção, o cajado é a porta de entrada para a sua vida ser grandiosa, porque não tem nenhum que herdou o cajado, olha o que eu estou falando, hein? Que herdou o cajado, então ele não é exclusivamente de Moisés, apesar que as escrituras falam o cajado de Moisés, mas nós vamos entender que é muito mais que isso. Se fosse só de Moisés, estava tudo resolvido, mas nós vamos entender que não. Então agora nós vamos para a nossa palavra, já demos o nosso recado, e mais uma vez eu afirmo, meus irmãos que estão nos assistindo e nos vendo, se for do seu coração, se no seu coração nascer essa semente, plante nesse trabalho da Igreja Suprema a palavra de Deus. Entre no nosso site lá e esteja em contato conosco. Se você busca Deus, acesse lá www.igrejasuprema.com. E existe um outro projeto em andamento, uma nova igreja. É engraçado, né? Quanta coragem de Deus, né? Uma nova igreja em breve vai surgir. Em outra coisa, nós vamos trabalhar esse ano, trabalhar muito, para que nós venhamos a ter um canal aberto, nem que a gente faça um programa 2 vezes por mês, 20 minutos, mas nós vamos trabalhar para conquistar, nós vamos trabalhar, vencer as barreiras, para que nós, que estamos iniciando esse trabalho, que é em média, no muito hoje, de 15 a 20 pessoas no total na Igreja Suprema, é uma igreja nossa, nova, e nós precisamos de você, meu irmão, do exterior, do Nordeste, da Bahia, do Ceará, da Argentina, tem uma série de pessoas nos vendo, nos ajude a formar uma grande igreja, uma igreja formada de palavra. Glória a Deus. Então vamos no livro de Mateus, vamos falar lá vamos abrir a portinha do reino de Deus, né, para que nós possamos estar lá dentro. Mas antes eu vou fazer uma leitura bem rápida, no livro, não precisa os irmãos acompanhar, no livro de Abacuque. Vamos ver que interessante aqui, ele diz assim, ó, a iniquidade de Judá. Esse ensinamento é um ensinamento interessante, que diz assim no versículo, é só 4 versículos, diz, sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada por Deus. Quantas sentenças Deus não tem revelado para a gente, né? Quantas coisas Deus tem posto no nosso coração e nós não damos a mínima, não nos preocupamos em saber, em tentar entender o porquê Deus está fazendo aquilo nas nossas vidas. Então fala a sentença que está vindo, né, que veio para o profeta. E olha o que o profeta fala no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Quantas vezes nós pedimos para Deus e Ele não dá atenção? Mas como será que Deus dá atenção para um templo sujo? Como será que Deus pode habitar dentro de um templo vazio? Então, o profeta, que já naquela época, sendo um homem de Deus, sendo um profeta de Deus, ainda assim o Senhor não ouvia o que ele estava dizendo. Ele diz mais, gritar-te-ei, violência, e não o salvarás. Ou melhor, pedir o teu socorro e o socorro não veio.
É isso que Deus está dizendo. Às vezes, quando nós estamos falhos com Deus, pedimos o socorro dele e o socorro não vem. Pedimos para que Deus curasse e Deus não cura. Por quê? Porque pedimos, mas não damos nada, não temos nada para devolver, não temos nada para dar. Mas muitos podem pensar, mas por que eu tenho que dar algo para Deus? Tenho que dar algo para Deus. Se eu quero algo de Deus, eu tenho que devolver algo para Deus, que representa a minha fé, a minha lealdade, a minha transparência. Nem sempre deixar passar as coisas que não são corretas agrada a Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. E o profeta aqui foi provado nesse sentido. Então ele continua e diz: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. E o litígio se suscita, quer dizer, prevalece a confusão. Você pede, mas Deus fica ali inerte, vendo você sofrer. Aí você fala, mas o senhor não está me vendo que eu estou numa luta? Mas você está vazio, você não se enche, você não deixa a palavra tomar conta de você, você não deixa Deus caminhar dentro de você. Então é isso que nós temos que ir mudando, irmos aprendendo. E ainda não é nossa palavra, é que nós vamos usar esse ensinamento daqui a pouquinho. Então, no último versículo do livro de Abacuque, diz assim: por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça se manifesta. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida, ou melhor, a palavra é torcida. Eu, na minha conveniência, prego algo, eu sei no meu coração que não é aquilo, mas eu tiro proveito daquilo, eu distorço a verdade. Deus não está mandando dizer, mas aí eu vou lá e digo, porque a justiça distorcida pela conveniência do próprio homem. E é isso que nós temos que ter o cuidado, para que nós venhamos a entender o livro de Mateus agora, Mateus 20, no versículo 20 a 28. Fiquem aí, fiquem firmes aí, Mateus 20. Vamos ver o que o Senhor vai dizer conosco, vai falar conosco, para que nós venhamos a fazer desse reino que nós estamos trabalhando, um reino de homens e mulheres de Deus, verdadeiramente. Então fala, Mateus 20, versículo 20. Então diz assim: o pedido da mãe de Tiago e João. Abacuque disse o que agora? Que nós torcemos a verdade, não foi? Abacuque veio aqui e disse assim: nós torcemos a verdade, por isso nós clamamos a Deus, pedimos a Deus, e Deus não nos responde. Deus silencia, porque nós, na maioria das vezes, ao invés de enxergar o evangelho numa linha reta, nós enxergamos ou colocamos a nossa conveniência. Então, ele diz aqui, o pedido da mãe de Tiago e João, mas pedido para quem? Para Jesus. E vamos ver o que diz no versículo 20. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Mas será que nós só adoramos a Deus quando queremos alguma coisa, não é assim? O meu parente ficou doente, o que eu vou fazer? Faz 10 anos que eu não vou na igreja.
10 anos que eu não entro na porta de uma igreja. 10 anos que eu me desvio de Deus. Aí ficou alguém doente, eu vou lá correr. Aí eu vou adorar a Deus. Aí eu vou pedir a Deus. Foi o que a mulher fez aqui. Foi o que a mãe dos dois fez aqui, a mãe de Tiago e João. Ela nem lá não ia. Provavelmente nem do reino era. Mas na conveniência dela, ela foi adorar ao Senhor primeiro. Muitos de nós, às vezes, descuidamos, e na nossa conveniência, lembramos de Deus e vamos adorar a Deus. Eu estou numa vida ruim, então agora é hora de eu ir para a igreja. A minha vida não está certo? É o momento de eu ir para a igreja. Mas aí depois eu vou lá, Deus vai fazer, 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 e depois que Ele fizer, eu desvio. Eu saio fora novamente, e espero vir uma nova trovoada contra mim, para que mais uma vez eu volte a adorar a Deus. Então, é uma coisa que nós não devemos proceder, não devemos permitir que assim seja. Nós temos que adorar a Deus a sempre, independente da luta. Seja verdadeiro com você mesmo. Quando você não gostar, fala que você não gosta, porque Deus vai se agradar exatamente disso. Mas aqui nós vemos ao contrário, no versículo 21, que diz: perguntou-lhe ele, que queres? Né? Que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à tua esquerda ou à tua destra. Mas interessante, quase não vai na igreja, quase não participa, não conhece o reino de Deus de dentro, mas o desespero. Olha, eu vim aqui adorar o Senhor, adorei, clamei, mas aí ele fala: o que você quer de mim? Ela fala: não quero muito não, eu só quero que você permita, que o Senhor permita que um dos meus filhos sentem à tua direita e o outro à minha esquerda. E aí nós conseguimos ver quem? Conseguimos ver o espírito maligno. Conseguimos enxergar Satanás ali, naquela mulher. Sabe por que Satanás estava nela? Porque ela verdadeiramente não buscava a Deus. Porque ela verdadeiramente só tinha o interesse de receber de Deus. Então Satanás, vendo o coração da mulher, disse: aqui é a minha nova morada. Aqui é a minha nova casa. Porque até então ela nunca foi lá. Mas agora, como ela tem um interesse, agora ela correu lá e disse: preciso do Senhor, estou adorando o Senhor, estou de joelhos com o Senhor, estou pedindo ao Senhor, mas eu preciso de um milagrezinho do Senhor. Aí Jesus olha e fala: mas que milagrezinho é esse? É um milagrezinho simples, como nós falamos, é só uma doencinha, né? Nós não falamos isso? Nós fugimos de Deus. Quando a luta vem, aí a gente fala: agora eu vou lá. Chega lá: Senhor, olha, eu só preciso de um milagrezinho do Senhor, um milagrezinho pequenininho. Eu só quero que o Senhor dê a vida para o meu parente. Eu só quero que o Senhor cure aquele câncer. Eu só quero que você abra as portas para o meu filho. Eu quero que o Senhor cure o meu irmão. Eu quero que o Senhor me sare. Não é isso? Então o que aconteceu? Essa mulher permitiu que Satanás viesse a operar na vida dela, e ao mesmo tempo que ele opera na vida dela, ela passa a operar na vida dos 2 filhos, dos 2 discípulos de Jesus, que nós falamos: plantar a discórdia, plantar o ódio, plantar a inveja, plantar
a ganância. E tudo isso em uma única pessoa. Então nós não estamos livres. Pelo que nós falamos às vezes, do inimigo operar na nossa vida. Do inimigo entrar sobre a nossa casa. Do inimigo fazer uma lambança dentro da nossa casa. E isso que nós vemos aqui no versículo 22, que diz: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe eles: podemos. O que nos ensina que eles não conheciam Jesus. O que nos mostra que eles nem sabiam quem era Jesus, mas eles estavam juntos. Como muitos de nós, às vezes estamos na igreja, mas ainda não permitimos que nós venhamos a conhecer verdadeiramente a Jesus, quem verdadeiramente Ele é. Nós caminhamos com Ele, nós estamos buscando Ele, mas sabemos quem é Ele? Confiamos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus? Temos a certeza que estamos guardando para nós o que o Filho de Deus está dizendo para nós? Então Jesus disse, eles dizem, isso nós podemos fazer, mas mal sabia eles qual era o cálice. Será que nós podemos beber o cálice de Jesus hoje? Será que aqui dentro tem alguém pronto para beber o cálice? Então vamos ver o que vai no versículo adiante, no versículo 23, que diz: então lhes disse: bebereis o meu cálice. É verdadeiro, todos nós até poderemos beber o cálice, porque nós vamos morrer. Então esse cálice nós vamos beber. Esse cálice, ele não vai passar de nós, porque nós somos carne. Então não tem como a gente chegar para Deus e falar: Senhor, se for da tua vontade, passe esse cálice de mim. Que Ele vai dizer: você vai me desculpar, mas não dá para fazer isso para você. E não dá mesmo. Então Ele continua dizendo: mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Isso nós entendemos e aprendemos algo. Que aqui na terra, tem filhos de Deus sendo preparados por Ele, para sentar-se à direita e à esquerda. Aqui nessa terra hoje já tem pessoas que estão sendo separadas. Quando falamos separadas, falando que elas também estão sendo capacitadas. Estão sendo forjadas na paciência, forjadas no caráter, forjadas no buscar a Deus. Então, já existe, claro, que nós não vamos saber quem são, mas que já existe, mas não é formado nem mesmo por Jesus, e sim pelo nosso Deus. Então, nesse versículo seguinte, olha o que diz. 24. Ora, ouvindo isso os 10, olha que interessante. Nós até então falávamos de 12, né? Falávamos da mãe de Tiago e de João. Falamos também que o espírito de Satanás estava sobre ela. Mas agora a palavra trouxe os outros 10 que faltavam. Aí nós podemos entender o quê? Da discórdia que o espírito maligno causou entre os 12 discípulos do Senhor. A inveja que o espírito que entrou na mulher, na mãe dos dois apóstolos, Tiago e João,
trouxe para dentro da vida dos escolhidos de Deus. Então, como nós podemos deixar de orar, deixar de pedir e acreditar que o Senhor vai nos livrar a todo tempo, se nós não estivermos perfeitos, se nós não estivermos buscando estar nele? Como podemos acreditar que o Senhor vai me livrar todo o tempo de Satanás se eu não estiver purificado, se eu não procurar ser melhor, se eu não procurar ser diferente, se eu não procurar ser verdadeiro com as minhas convicções, com aquilo que eu acredito? Que foi isso que aconteceu aqui, como diz aqui, vieram os outros 10. Glória a Deus. Ora, 24, né? Ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, o que o espírito maligno, o espírito, Satanás, passou a criar aquela contenda junto aos filhos de Deus, como ele cria entre o povo de Deus, quando sai uma fofoca, quando sai um apontamento, quando sai o ódio. Nós podemos falar, nós até temos o hábito de falar que Satanás também opera na igreja. Quando surge uma fofoca, Satanás tomou posse de alguém, se incorporou em alguém para criar aquela confusão, aquela contenda no coração do outro. E aconteceu aqui, entre os escolhidos de Deus. Satanás conseguiu criar discórdia dentro da casa do Filho de Deus, dentro de todos eles ali. Por quê? Porque a mulher trouxe no coração aquilo que o profeta Abacuque falou aqui. Eu clamo, mas o Senhor não ouve. Eu falo em confusão, mas o Senhor não responde. E aqui também não respondeu. Deixou acontecer. Para quê? Para aprender que tem que estar purificado. No momento que o Espírito toma conta da mãe de Tiago, de João, ele faz o restante do trabalho entre os 12. E é quando o Espírito não ouve a gente, quando nós clamamos e Deus não responde, porque eu grito para o Senhor, eu digo: Senhor, estou aflito, Senhor, estou no meio de uma contenda, e o Senhor não está ouvindo. Por quê? Porque eu dei a permissão para o inimigo entrar dentro da minha casa. Então nós temos que ter o cuidado de que forma nós temos que proceder, de que forma nós temos que ser como crentes, mas crentes. Continuando. O 26 diz, 25, meus irmãos, diz: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Nós estamos vivendo essa época, não estamos? Nós vamos só lembrar um pouquinho de Brasília, né? Um pouquinho. Eles não são os maiorais? São, não são? Lá em Brasília são os maiorais, não são senadores, deputados, ministros, não são? Mas o povo é que são dominados, estão sem trabalho, sem saúde, sem escola, sem nada. Então, esse versículo nos ensina isso, contrariamente ao reino de Deus. Aqui, os maiores dominam sobre os mais fracos, sobre o povo, o governo nosso, o governo de muitos países. Até esses dias tinha crianças lá do outro lado do mundo dizendo para nós: tudo que nós queremos é a paz. Está vendo? Um monte de criancinha lá na Síria se juntaram, todos pequenininhos, e disseram para a televisão: tudo que nós queremos é a paz. E é tudo que não há no mundo, e foi tudo também que não houve no reino de Deus.
Deus não permitiu que houvesse nem mesmo no reino de Deus. Então nós não podemos nos iludir que nós vamos ser diferentes, que nós vamos ter um tratamento diferenciado, se nós não colocarmos o nosso coração no Espírito, se nós não procurarmos sermos transformados, nos tornarmos pessoas melhores. E no versículo 26 vem dizendo: não é assim entre vós, ou melhor, não é assim entre vós, por quê? Porque no versículo 25 Deus falou que os fortes dominariam sobre os fracos, como acontece agora. Não é hoje não, foi antigamente e é agora, do mesmo jeito, não mudou nada. Nós podemos notar que a palavra não mudou nada, que tudo que aconteceu lá atrás está acontecendo agora, como nós acabamos de falar, pastores sendo presos por roubos, pastores sendo presos por estupro, advogados fazendo, se macumunando com o crime, que foram 30 presos. Então o que está acontecendo no mundo de Deus? Está faltando para nós crermos verdadeiramente que Deus pode. Está faltando para nós pararmos com as dissensões que Deus disse que aconteceria na igreja, e está acontecendo na igreja, dissensões, divisões e tantas outras coisas ruins está acontecendo. Então vamos no versículo, continuando nesse mesmo versículo, diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mas não é verdade, meus irmãos? Será que o pastor nasce para ser servido? Ou será que ele tem que ser o primeiro servidor? Será que o pastor tem que apontar? Ou ele tem que ter cuidado para que ele também não venha a cair na mesma situação? Porque o Senhor disse, o Senhor deixou escrito, que virão falsos pastores, e são muitos, uns dizem para você o que Deus não mandou dizer, dizendo, ainda amanhã a sua vida estará transformada, mas Deus disse ao contrário. Deus disse para você buscar a Ele, Deus disse para você deixar Ele ser o teu guia, Deus disse para você deixar Ele ser o seu servidor. É isso que Deus diz. Quando Deus fala para que você permita que Ele seja o teu servidor, sabe o que vai acontecer? Você cedo ou tarde vai avançar no Espírito, vai prosperar na sua vida, vai ser firme, não vai andar doente todo dia. Por quê? Porque você ouviu a voz dEle. Deixa que eu conduzo a sua vida. De que forma? Através dos ensinamentos, através da palavra de Deus. Não existe milagre sem perseverar. Não há ninguém nesse mundo que persevere se não crê. Não há ninguém que avance sem buscar. Não há ninguém que avance sem permitir que o seu templo seja purificado, seja melhorado. E é isso que está faltando. Por isso que Abacuque falou exatamente isso, né, que ele disse. E você vê que é perfeito o que ele fala. Fala de uma forma muito perfeita. Ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão. O povo vive hoje assim. Se você vê um pai de família hoje sem trabalho, está vivendo isso aqui. Muitos podem dizer, mas foi uma coincidência, né? Mas não há coincidência no reino de Deus. Há simplesmente Deus, há simplesmente a fé, há simplesmente o querer buscar a Deus para receber. E Ele vai mais além
diz assim, ó: pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Não é verdade? Nós não estamos vivendo uma época de contendas? Nós não estamos vendo o povo de Deus fazer um monte de coisa errada? Nós não estamos vendo os grandes pastores cometendo falhas desnecessárias? Então é isso que Deus quer, que a gente vá mudando, que a gente vá permitindo entrar na casa dele. No versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então Deus diz, se o pastor quiser ser o primeiro tem que se preocupar com as ovelhas dele, não a ovelha do pastor. Se você quiser, né? Se você quiser, a quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. É assim que a palavra anda, é assim que a palavra avança. E no 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, é o que temos que fazer. Vamos rapidinho lá para o livro de Lucas 22, porque o nosso tempo é muito curtinho. Lucas 22, no versículo 22. Lucas 22, no versículo 22. No versículo 22, o título do que nós vamos falar é a ceia do Senhor. Mas nós vamos usar essa palavra para a gente enxertar, para a gente acrescentar dentro do ensinamento de Mateus 20, para a gente ter tudo junto, exatamente junto com o livro de Abacuque, que diz que quando não estamos prontos, gritamos e Deus não responde. Pedimos e Deus silencia por conta das nossas falhas. Então, no versículo 20, versículo 22, né? Versículo 22 diz: o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Quando eu duvido que Deus faz o milagre, será que eu estou traindo a Ele? Quando eu peço, mas eu não acredito que Deus pode fazer o milagre na minha vida, será que eu não estou traindo o Senhor? Será que eu não estou sendo exatamente como Judas fez? Judas fez por uma forma diferente, porque o mesmo diabo que entrou na mãe de Tiago e João, é o mesmo diabo que entrou em Judas, e é o mesmo diabo que entrará em nós, se nós duvidarmos da palavra de Deus, se nós não ouvirmos o ensinamento de Deus. É o mesmo diabo, mas ainda assim nós permitimos, porque nós pedimos, mas eu tenho dúvida. O meu parente está doente, eu nunca vou na igreja, faz 500 anos que eu não vou na igreja, mas o meu parente está doente, lá vai eu achar que eu sou privilegiado e Deus vai responder para mim. E o profeta disse que não. O profeta Abacuque falou que não. Que quando nós estamos distante de Deus, por mais que venhamos pedir, o Senhor não responde, o Senhor silencia. E esse silêncio é que faz com que nós venhamos a sofrer outras séries de outros maus. Por conta do quê? Por conta do distanciamento do homem ao Espírito de Deus. E no 23, diz: eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Continuando 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca
de qual deles era considerado o maior. Nós temos vivido essa época de uma forma muito clara. Tem pastores que a gente não sabe porquê, mas Deus tem uma escolha sobre eles, e tudo que nós devemos fazer é respeitar. Nós temos que respeitar a unção que o Senhor deu para eles. Mas a unção está sendo tão grande para alguns ainda, que esse daqui quer destruir esse. Esse daqui quer destruir esse. Esse entra na televisão, eu vou arrancar essa televisão. E assim nós estamos vendo o mundo de Deus dividido, e quem está operando? Satanás no meio deles. Exatamente como agiu Satanás na vida da mãe de Tiago. De Tiago e de João. O mesmo Satanás. E é esse Satanás que não devemos permitir, meus irmãos, que ele seja dono da gente. Que ele se sobreponha sobre a nossa cabeça. Que ele passe a ser o nosso condutor. Porque o povo de Deus está a cada dia que passa mais divididos, com as contendas, com as fofocas, com as mentiras, uma série de coisas que é tudo obra de Satanás, e não é de hoje, não é de agora. Continuando no versículo 25. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. E no 26, mas vocês não serão assim. Isso que nós temos que prestar atenção, porque aqui fala de um brigando com o outro, um discutindo, um querendo subir na cabeça do outro, um querendo desviar não sei quanto, o outro querendo levar uma outra parte, o outro que sobrou, outro também quer levar. Resumindo, o povo de Deus que se dane, o povo de Deus que vá para as trevas. Então, é esses novos homens de Deus que virão, e não demorarão, virão. Nós vamos ver em breve homens de Deus chegando para mudar muita coisa, para nos ensinar muita coisa. Então vamos ao 27. Glória a Deus. No 26, né? 26. Mas vocês não serão assim, ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Por que Deus fala aos mais jovens? Tem um ensinamento lá no livro de Êxodo, que na entrada, quando o povo vai chegar na terra prometida, de tanta murmuração, de Satanás operar, fazer cirandar no meio do povo, caminhar no meio do povo, ter a disseção entre o povo, tudo de ruim entre aquele povo que é para o deserto. Então Deus girou e falou: olha, separa os jovens de 20 anos para baixo. Por que será? Porque os jovens de 20 anos para baixo ainda não tinham o discernimento da palavra de Deus, ainda não sabiam a grandeza do que era falar no nome do Senhor. Mas por outro lado também ele estava dizendo ao mesmo tempo: porém, os que tiverem de 20 anos para cima, morrerão no deserto. Porque os jovens ainda não iriam conhecer a palavra de Deus. Os mais velhos já conheciam. Então Satanás é tão astuto que ele conseguiu destruir gerações inteiras. Um simples tocar de pimenta de Satanás é o bastante para destruir a vida de muitos que estão à volta da gente. Então eu posso dizer assim: quando Deus toca em você, Deus abençoa a sua casa. Mas quando se Deus amaldiçoar qualquer um de nós, Ele amaldiçoa a nossa geração. Então, é preciso que nós tenhamos a palavra do Senhor
como verdade, para que nós não venhamos a sermos amaldiçoados, muito menos tomados por Satanás. Vamos em frente, 28, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vós como quem serve. O Filho de Deus é o maior. Então ele está dizendo, eu estou no meio de vocês, eu estou servindo a vocês. Então por que vocês têm tanta ambição de querer ser o maior, de querer superar uns aos outros? Que hoje nós vivemos essa guerra espiritual, um querendo superar o outro, um querendo derrubar o outro, um falando mal do outro, um criando uma fofoca contra o outro, e dentro da igreja do Senhor. É errado? Se fosse errado, o Senhor não permitia que a mãe de Tiago e de João fosse dominada por Satanás, se fosse errado. Então isso não é errado, isso é para o crescimento da obra de Deus. E aqueles que tiveram a visão, que comecem o quê? A ter o cuidado com os seus atos, a saber pedir, para quando você pedir, se você estiver agindo como o templo do Espírito Santo, quando você pedir, Deus não esteja com os ouvidos tapados para você, como nos ensinou o profeta. Como o profeta falou, que eu grito para o Senhor e o Senhor não me ouve. Eu peço por socorro, o Senhor não me socorre. Por quê? Pelo pecado do povo, que nós estamos vivendo esse pecado hoje. « 29 agora. Vamos em frente, vamos terminar. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Então ele diz que ele designa a cada um de nós um reino, da mesma forma que Deus designou para ele o mesmo reino. Mas é preciso que nós estejamos preparados para tomar posse desse reino. É preciso que nós venhamos a sermos sábios para poder tomarmos posse desse reino. E esse reino pode mudar todos os caminhos da nossa vida. Esse reino pode unificar a nossa casa. Esse reino pode engrandecer a nossa vida. É esta palavra que nós queríamos dizer para os irmãos, para que os irmãos não deixem que o inimigo opere na sua vida. Não deixe que o inimigo se irande dentro da sua casa. Não deixe que o inimigo se irande no meio da sua família. Não deixe que o inimigo se irande dentro do seu trabalho. Seja o menor e receba desse menor a glória do maior na sua vida. É assim que nós temos que proceder no reino do Senhor. Agora vamos direto para a Santa Ceia por causa do nosso horário. Quem pode, meu irmão José? Vamos na Santa Ceia? Vamos ministrar a Santa Ceia.